Graça e paz, amados. É muito bom podermos juntos caminhar mais uma vez, estudando o amor e o perdão de Deus na nossa campanha 70 vezes 7. Nossa proposta é estudar um livro da Bíblia por dia. E eu quero te convidar para ser mais do que alguém que acompanha, que observa, que assiste as nossas lives e acompanha a nossa caminhada. Eu quero te convidar para se tornar um verdadeiro parceiro de luta, de caminhada, um parceiro de oração, que você possa crescer junto comigo, junto com os nossos irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Miguel do Iguaçu, na graça e no conhecimento do amor de Deus e do seu perdão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana na presença dEle, produtiva, integrada, uma semana frutífera, e que os esforços das suas mãos sejam confirmados pelo Senhor. Essa é a minha oração por você, essa é a minha oração sobre a sua vida, essa é a minha oração ao nosso Deus que nos escuta, que nos ouve e que está conosco. A nossa proposta é estudar um livro da Bíblia por dia, e o livro de hoje é o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro interessante, ele trata um período longo da história do povo de Israel. Um período de aproximadamente 300 anos. Vai desde a morte de Josué até a mal-sucedida liderança de Sansão. Logo depois o povo de Israel vai receber de Deus a autorização, a constituição de um rei. Mas por quê? Porque ficou comprovado durante o livro de Juízes, durante todo o tempo que o livro de Juízes cobre, que o povo não conseguiu manter a fidelidade a Deus sem alguém à frente. O povo precisa ser mandado, o povo de Israel precisa ser liderado. Quando não havia mais Moisés, não havia mais Josué, após a morte de Josué e de Eleazar, o sacerdote, o povo entra num dos períodos mais difíceis da sua história. A frase mais comum que você vai ver no livro de Juízes é: e o povo tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O livro de Juízes parece um elevador, parece uma roda gigante. Uma hora o povo está lá em cima com Deus, uma hora o povo está lá embaixo sem Deus. O Senhor levanta um líder, levanta um juiz, ele liberta o povo da opressão dos inimigos, porque a opressão dos inimigos foi o castigo que Moisés havia advertido o povo, que Josué advertiu o povo, de que se afastassem do Senhor, se desobedecessem às leis de Deus, se idolatrassem, ou seja, se praticassem idolatria, se voltassem para falsos deuses, o Senhor retiraria a sua boa mão para com eles, e eles seriam então alvos dos povos ao seu redor. E foi isso que aconteceu. E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o povo foi oprimido pelos seus inimigos. Então o povo clamava ao Senhor, e o Senhor levantou um líder, um juiz, alguém que libertou o povo, e o Espírito do Senhor se aposta daquela pessoa, ou seja, capacita aquela pessoa, e seja Jefté, Sangar, Gideão, Sansão, tantos outros, o Espírito de Deus vem sobre o líder escolhido, ele liberta o povo, fica um tempo em paz, e o povo tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e novamente o povo cai em desgraça, em desolação ou em opressão dos seus inimigos. Você e eu precisamos cuidar, porque o livro de Juízes nos é um excelente alerta. Infelizmente, a nossa tendência é nos voltarmos para Deus quando as coisas estão ruins. Aí a gente lembra que existe um Deus no céu, que Ele é Pai, e aí a gente quer ser tratado como filho, e aí a gente pede socorro para o Pai, e aí a gente pede perdão, e aí eu e você podemos nos aproximar e pedir ao Senhor libertação daquilo que nos oprime. Mas a verdade é que pouco tempo depois, passou pouquinho tempo, as coisas se ajeitaram, fica tudo bem, temos a tendência a nos afastar do Senhor e tentar então viver os nossos próprios conceitos, os nossos próprios valores, a nossa própria vontade. No livro de Juízes, o povo de Israel não era diferente de nós.
agimos insensatamente, agimos de forma tola, nos afastando daquele que é a fonte de bênçãos, que é a fonte de prazer verdadeiro, que é a fonte de amor, que é a fonte de perdão. Deus está pronto a nos amar, a nos perdoar, e Deus nos ama o tempo todo, mesmo quando você está longe, quando você peca, o Senhor te ama, e porque Ele te ama como um pai, Ele corrige. E por isso que nós sofremos. O livro de Juízes mostra que o povo não aprende. Essa é a verdade. E por causa disso, então, Deus depois vai instituir um líder para quem Deus podia o tempo todo cobrar diretamente desse líder, o rei, e o povo ser liderado. Eles tiveram a oportunidade de servir ao Senhor sem precisar pagar impostos a um rei, sem precisar de uma opressão, de ter que sustentar todo um estilo, todo um séquito, todo um palácio, mas eles não aproveitaram. E o povo tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Avalie a sua vida e veja se você não está vivendo como o povo de Israel durante o período dos juízes. Eu gostaria de, para finalizar, destacar um dos casos mais interessantes que estão narrados no livro de Juízes, que está lá em Juízes 6, o caso de Gideão. Gideão, talvez você já conheça a história, ele foi um homem escolhido por Deus para lutar, para libertar o povo. E eu vou resumir rapidamente. Gideão então vai e ele chama todas as pessoas para lutar, e ele consegue um exército de 32 mil pessoas. Só que esse exército, perto do exército inimigo, era nada. Eu já vi estimativas de estudiosos dizendo que eram 220 mil inimigos. Eu não sei se chega a tudo isso. Mas o fato é que o exército de Israel, por si só, já não seria suficiente. Mas Deus olhou para aquele exército e disse: tem muita gente aí. Eles vão achar que é porque cada um deles é muito bom e conseguiu matar tantos inimigos. Manda quem tiver com medo embora. 22 mil voltaram para casa. Ficaram 10 mil com Gideão. Deus olhou e falou: tem muita gente aí. Continuarão achando que é a força do grupo que vai vencer essa batalha. Faz assim, Gideão. Leva todos para o rio. Vamos lembrar que ali é uma região desértica, muito quente. Aqueles que, em atitude de guarda, se abaixarem, se curvarem, lamberem a água como um cão, ou seja, levarem a mão à sua boca, em atitude de atenção ao seu redor, eu vou dizer para você: escolhe esse, escolhe esse, escolhe esse. Aquele que já chegar lá e se jogar na água, que você vê que está displicente, que não tem uma postura de soldado do Senhor, pode mandar embora. Ficaram 300 homens. E com 300 homens, o Senhor deu a estratégia e a vitória maravilhosa para Gideão. Um exército inimigo que com 32 mil, ele não ganharia a luta no aspecto humano. Com 300 homens o Senhor libertou. Mas eu quero chamar a atenção não somente para esse fato de que Gideão, com pouca gente, mas sob a ordem do Senhor, ganhou. Eu quero chamar a sua atenção para a coragem de Gideão de realmente liderar um exército de 300 homens. E por que isso? Gideão foi chamado por Deus e ele disse: eu, Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da nossa tribo. A nossa tribo é a menor de Israel. Ou seja, eu não sou ninguém. E Deus falou: eu escolhi você. E Gideão tinha no seu coração uma dúvida sincera. E a dúvida era: será que Deus está realmente falando comigo? Será que o que eu estou sentindo, ouvindo, não é fruto da minha imaginação? Ou não é, de repente, Satanás, né? No caso ele não sabia na época o nome, mas o inimigo, tentando me convencer de algo que eu não sou? Será que não é o meu próprio orgulho? E ele faz um teste com Deus. E ele diz: Senhor, eu vou colocar esta lã aqui do lado de fora da tenda. Se amanhã de manhã essa lã estiver molhada e todo o resto da grama seca, eu vou entender que foi o Senhor. No outro dia de manhã, a lã estava molhada e todo o resto da grama seca.
E Gideão falou: Senhor, me perdoa, Senhor, mas a dúvida permanece no meu coração. Porque afinal de contas eu não me toquei que a lã demora mais para molhar, para secar, do que a grama. E o orvalho da noite pode ter molhado a lã e eu continuarei sendo enganado. Gideão tinha no seu coração uma dúvida sincera diante de Deus. Ele queria ter certeza que era Deus falando com ele. Então ele faz novamente um pedido ao Senhor. E ele diz: Senhor, eu vou fazer o contrário agora. Senhor, se toda a grama estiver molhada e a lã seca, aí eu poderei saber que foi o Senhor. Porque Gideão cria que Deus podia fazer, mas porque ele não tinha certeza, ele fez um pedido que na cabeça dele, depois avaliando, seria o que naturalmente já aconteceria. Então ele não tinha certeza que era Deus falando com ele. No outro dia de manhã, toda a grama estava molhada e a lã estava seca. Então Gideão teve certeza que era Deus que estava falando com ele. Meus irmãos, a partir daí ele não ficou fazendo novos testes. A partir daí ele não ficou pedindo: será que eu devo ir? Será que eu vou? A partir daí ele não ficou mais: mas eu só tenho 30 mil. Senhor, agora eu só tenho 10 mil. Senhor, agora eu só tenho 300. Quando ele teve certeza que foi Deus que falou com ele, ele partiu para consumar a vitória do Senhor, para receber de Deus a orientação e marchar em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fazer um teste, uma prova com Deus, a ouvir a voz de Deus, mas a partir do momento que você souber exatamente o que Deus quer de você, cumpra, faça, experimente a vitória de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.